E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, tranquilo? Nessa 11ª aula do nosso curso de Bioquímica, nós encerraremos a parte das enzimas, fechando com as enzimas alostéricas. Foi uma aula bem longa de enzimas, né? A gente começou na 6ª aula e encerramos aqui na 11ª, que é uma aula bem rapidinha, bem curtinha, só para dar noção do que são as enzimas alostéricas. Então, especificamente, vou definir para vocês o que é uma enzima alostérica, né? Mostrar algumas imagens. E, por fim, mostrar a cinética das enzimas alostéricas com moduladores positivos e negativos. Vamos começar aqui falando o seguinte. Uma enzima alostérica é uma enzima na qual necessita de um modulador que se liga em outro sítio que não o catalítico para aumentar ou diminuir a sua atividade. Além disso, esta modulação também pode ser por adição de grupamentos químicos em sítios específicos da enzima. Então veja, uma enzima alostérica ela não depende somente do sítio catalítico para desempenhar a sua atividade enzimática. Ela precisa de um outro sítio, que está em outra porção da enzima, para que a sua atividade ela seja ou exacerbada ou reprimida. Que é basicamente isso aqui. Nós temos aqui uma enzima, tá certo? Você pode notar que nós temos dois sítios aí diferentes. E nós temos o nosso substrato, que vai se ligar ali no sítio da enzima e vai ser catalisado em produto, aí, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Uma enzima alostérica, como eu defini para vocês, ela depende de algumas alterações que acontecem em outros sítios que não o catalítico. E essa modulação é feita por um modulador alostérico que se liga em um sítio alostérico, que é aqui. A esse modulador, eu coloquei aqui que ele pode ligar de maneira reversível, né? Mas tem moduladores que se ligam de maneira irreversível ou tem moduladores que são apenas grupamentos químicos que são doados para um sítio alostérico da enzima. Aí quando esse modulador alostérico se encontra com a enzima, pode acontecer dois eventos. Se esse modulador for um modulador positivo da atividade da enzima, o que vai acontecer? Pode aumentar a velocidade de catálise do substrato ou aumentar a capacidade de catálise da enzima. Então vai mexer ou no km ou na velocidade máxima. Mas esse modulador alostérico ele também pode ter um efeito negativo. Quando ele se liga, ele pode alterar a conformação da enzima para diminuir a eficiência de catálise ou diminuir a capacidade de catálise. Tá certo? E a partir dessa descoberta aí das enzimas alostéricas, né, se postulou que, eu não falei para vocês, mas as enzimas, né, o postulado era que ela tinha um perfil chave-fechadura, ou seja, a fechadura é a enzima e a chave é o substrato. E a chave se liga perfeitamente na fechadura. Só que com o modulador alostérico, a fechadura ela muda um pouco. Então se colocou um novo conceito para as enzimas de interação com o substrato, que eles chamam de interação de ajuste induzido. O substrato induz um ajuste na enzima, ou o modulador alostérico altera a conformação da enzima para que ocorra a catálise aí do substrato. Beleza? E quando a gente fala na parte cinética enzimática dos produtos aí que são catalisados por enzimas alostéricas, né? A gente pode ter condições de cinética de primeira ordem, que é uma curva hiperbólica, ou cinética de segunda ordem, que é uma curva sigmoide. A cinética de primeira ordem, o que é? A cinética que depende de apenas um fator. Então, as enzimas alostéricas elas não apresentam cinética de primeira ordem, porque elas dependem de dois fatores. Então, aqui a cinética de segunda ordem, nós temos aqui para as enzimas alostéricas. E como é que é cada uma dessas curvas? Vamos ver primeiro essa aqui que é a cinética de primeira ordem. Você nota que ela, do ponto zero aqui até a velocidade máxima, ela vai crescendo de maneira exponencial. E nós não temos nenhuma alteração nesse ponto ou nesse ponto. É um crescimento exponencial que segue apenas uma única ordem. Certo? Então, ou seja, é um substrato que liga com a enzima e forma um produto. Já uma cinética de segunda ordem, ela tem um abaulamento aqui da base dela para ficar mais tombada para a direita. Então ela forma como se fosse a curva sigmoide. Por que ela fica nessa condição de curva sigmoide? Porque ela depende de duas condições. Supondo que nós fixássemos a quantidade de um modulador alostérico nessa ocasião e fôssemos aumentando a concentração de substrato. Com o substrato baixo, ele tem uma velocidade de catálise baixa. Só que, como nós temos um segundo modulador, dependendo da concentração dele, ele pode fazer com que isso aqui fique mais deslocado para a direita. Então ele forma esse abaulamento aqui. E por conta de ter dois fatores, sempre nós teremos
uma cinética enzimática de segunda ordem. E quando a gente fala na modulação das enzimas alostéricas, como eu falei para vocês, pode ter dois tipos, que é a modulação de ativação. Aí o que pode servir como ativação de uma enzima alostérica, né? Digo, ativação do sítio alostérico. Muitos substratos, eles podem tanto se ligar no sítio ativo da enzima, como se ligar no sítio alostérico. Ligando no sítio alostérico, ele pode aumentar a velocidade de catálise ou a eficiência de catálise da enzima, certo? E tem enzimas também que sofrem modificações de fosforilação, prenilação nos seus sítios específicos, e essas modificações podem fazer com que a sua atividade e a sua eficiência de catálise seja aumentada, certo? Mas também tem a modulação por inibição. Geralmente, os produtos das enzimas alostéricas são moduladores negativos. Como se fosse uma retroinibição pelo produto, que nós chamamos de feedback negativo. Aumenta-se a concentração do produto, ele se liga no sítio alostérico da enzima e para a sua atividade. É como se fosse um sinal de que já tem muito produto produzido por essa enzima. Ela não precisa mais funcionar, então ela pode parar. E também nós temos as modificações enzimáticas, né? Da mesma maneira que fosforilação, prenilação, nitrosilação podem ativar uma enzima, outras enzimas podem ser inibidas por essa condição. E uma coisa legal, a gente sempre acha que o ATP ele sempre vai atuar na parte de ativação da enzima, fornecer energia para a catálise enzimática. Só que em muitas ocasiões, o ATP ele também pode inibir uma enzima. Isso é muito recorrente na via glicolítica. O ATP inibe uma série de enzimas e o ADP estimula. Então nós temos aí várias maneiras de inibir ou ativar uma enzima alostérica modulando seu sítio alostérico. E é claro, em ambas ocasiões de inibição ou ativação, a modulação pode ser alterando a velocidade máxima ou o Km da enzima. Como é que é essas modulações? Vamos ver primeiro a alteração no Km. Nós temos aqui então uma cinética enzimática de segunda ordem, que é para enzimas alostéricas. E temos condições com moduladores positivos, sem modulador e modulador negativo. O que vai acontecer com a cinética dessa enzima se nós aumentarmos a concentração ou tivermos moduladores positivos ou aumentarmos ou tivermos moduladores negativos? Mexendo no Km, nós teremos isso daqui. Um modulador positivo, ele diminui o Km da enzima. Diminuindo o Km da enzima, a velocidade de catálise da enzima fica muito maior. Então é como se fosse aumentar a eficiência da enzima em catalisar o substrato. E o modulador negativo, ele aumenta o Km. Ou seja, ela precisa de uma quantidade muito maior de substrato para atingir a mesma velocidade máxima. Porém, todos aqui vão atingir a mesma velocidade máxima, certo? Mas é isso que é importante nós vermos. Se o modulador é positivo, o Km diminui, porque aumenta a velocidade de catálise da enzima, a eficiência de velocidade de catálise. E se o modulador é negativo, o Km aumenta, porque necessita de muito mais substrato para atingir a mesma velocidade máxima. E quando a gente fala de alterações na velocidade máxima, como é que fica o gráfico? Ele fica dessa maneira. Nós temos aqui um modulador positivo e um modulador negativo. E aqui sem modulador. E a gente nota que o modulador positivo aumenta a velocidade máxima de catálise da enzima. E o modulador negativo diminui a velocidade máxima. Porém, nessa condição, não se altera o Km. Se o modulador aumenta a velocidade máxima, o que acontece com o sítio catalítico da enzima? Ele se expande para permitir que mais substratos sejam capazes de entrar no sítio catalítico e serem transformados em produtos, né? A saturabilidade ela aumenta. E o modulador negativo diminui a capacidade de saturabilidade da enzima. Ou seja, ela não consegue captar tanto substrato assim, então a sua velocidade máxima diminui. Só que a quantidade de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima vai continuar a mesma. Então ela pode ou mexer no Km, quanto mais potente, ou seja, quanto mais um modulador alostérico tiver a capacidade de influenciar positivamente na atividade da enzima, ela diminui o Km ou aumenta a velocidade máxima. E se o modulador alostérico ele é inibitório ou diminui a atividade da enzima, o Km aumenta ou a velocidade máxima diminui. Beleza, pessoal?
Bom, é isso. Foi essa referência, novamente, que eu utilizei para essa aula de enzimas. Nós encerramos, então, a parte das enzimas. Na próxima aula, nós já entraremos em outros tópicos aí da bioquímica, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, compartilhem o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais ele me ajuda a divulgar os vídeos. E mais pessoas também são beneficiadas aí com as aulas. E se vocês quiserem participar, se inscrevam no canal, se inscrevam na página, no grupo do Facebook da Escola de Ciências da Vida. Se vocês quiserem me adicionar lá, o meu Facebook pode também. Todas as informações estão sempre no descritivo deste vídeo, beleza? Então é isso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.